Vamos fazer uma leitura bíblica e todos aqueles que quiserem acompanhar encontram-se em Gênesis 1, 27 e 28. Portanto, Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. Ora, mais uma vez, bom dia aos irmãos, irmãs, visitas, todos estamos cá na presença do Senhor. Então, vemos esta leitura que a irmã fez do Gênesis, mas eu também convido-os a ler em Isaías 45, 18. Livro do Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, logo no princípio da Bíblia, vemos Deus a criar os céus e a terra e todas as coisas. Deus não criou uma terra vazia para Adão, mas Deus tinha ornamentado a terra e com tudo aquilo que era necessário para a vida de Adão e de Eva, sua companheira. Deus tinha dito: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de Deus, ao criar a terra, não foi para que a terra fosse um espaço vazio, sem nada, mas Deus queria que a terra fosse habitada. Como uma pessoa que faz uma casa, quer que essa casa tenha uma ideia dessa casa ser habitada. Não para estar ali deserta, sem ninguém, desabitada, mas habitada. Deus criou a terra para expandir a sua glória, para mostrar o seu amor. Deus é um Deus criador que está sempre na obra da criação. Embora que Deus diz que descansou, abençoou e santificou o sábado, mas Deus continua a sua obra de criação. Ele é aquele Deus que está sempre a criar, aquele Deus que está sempre a velar, aquele Deus sempre que está a proteger a humanidade e que está a trabalhar para dar a felicidade. Deus, quando criou a terra, queria que a terra fosse habitada não com muitos povos, com muitas famílias, mas uma só família, em que Adão era o pai e Eva a mãe, todos os seus descendentes, filhos de Adão e Eva, mas em primeiro lugar filhos de Deus, todos vivendo uma felicidade eterna, porque Deus não criou o mundo para que fosse habitado por seres infelizes, defeituosos, chorando, lastimando, neste vale de lágrimas, como as pessoas às vezes rezam. Não. Deus, ao criar a terra, criou-a para que o seu reino se estabelecesse, o seu reino aumentasse, porque Deus é um rei, é o Pai, e Ele é o Deus das delícias, que fez tudo maravilhoso. Nós hoje, ao olharmos para as flores, para os passarinhos, para a criação, podemos ver a magnífica obra de Deus, a beleza de quem é Deus. Olhemos para as flores. Podemos aí imaginar o seu Criador a criar tão belas flores.
tão belos passarinhos, que esvoaçavam, cantavam louvores junto do Éden, onde os nossos pais continuavam também naquele louvor a Deus, pelos passarinhos, a natureza toda louvando-se a Deus. Era mesmo, irmãos, um paraíso de delícias em que nada faltava àquele casal feliz que saiu das mãos de Deus, da sua imagem e semelhança, vestido da glória de Deus como os anjos. Não estavam nus, embora que a Bíblia diga que eles não sabiam que estavam nus, eles estavam vestidos pela glória de Deus, e a sua aproximação de qualquer lado refletia, projetava uma luz. Depois do pecado, é que eles sentiram um esfriamento em si e viram então a sua nudez e cobriram-se com folhas de figueira. Mas hoje, irmãos, quero vos falar desse reino de Deus, como Deus desejava a felicidade de Adão e Eva, mas que houve um ser que esteve no céu e que, vendo a felicidade que existia entre aquele belo casal, teve inveja e procurou-os levar à desgraça, para realmente eles desacreditarem em Deus e não serem felizes, porque ele já não se sentia feliz, embora que ele no céu pensava que estava a trabalhar para a liberdade, para a felicidade dos anjos, mas levou-os a desacreditarem em Deus e a se rebelarem contra Deus, até que foram expulsos. E quando os anjos iam ao trono de Deus para a adoração, e Satanás sabia que era a hora de adoração, ele ficou triste e invejoso da felicidade de Adão, que levou-os a desobedecer. Por essa desobediência, o mundo ficou cheio de uma procissão de calamidades que por toda a parte afetam todo o ser humano. Todos nós caímos como a folha, como um vento nos arrebatam. Todos nós estamos sujeitos às tristezas e às aflições, embora possamos ser filhos de Deus, ser guiados pelo Espírito de Deus, mas não estamos isentos das angústias e das aflições. Ou às vezes, vendo as tristezas dos servos de Deus, digo, ora, este Eliseu, homem dos milagres, depois da sua vida, da sua velhice, uma doença, depois morreu. Será que Deus não estava realmente a cuidar daquele seu servo, que foi um grande sucessor de Elias, um bom representante de Deus? Sem dúvida. Mas Deus, muitas vezes, quer que as pessoas sintam a sua fragilidade e que depositem inteira confiança em Deus. Satanás, desde a palavra do Senhor, que Deus sepulta os justos, mas as suas obras seguem. Deus sepulta os seus servos, a sua obra continua. Eu preciso de Deus, vós precisais de Deus. Não temos que pensar que somos pessoas que Deus depende de nós. Não. Nós dependemos de Deus. Deus empresta-nos a vida, Deus tira-nos a vida, Deus faz o homem descansar das suas lutas, aguardando essa felicidade, esse reino eterno de Deus. Vamos lá. Portanto, em Isaías diz que Deus fez a terra para ser habitada. Não habitada como agora vemos, com seres revoltosos, seres sem misericórdia, sem amor, sem respeito para com Deus e com o próximo, e todas estas calamidades que estão surgindo e que vão aumentar constantemente na terra,
até que o Senhor venha. Deus fez a terra, como disse há pouco, para ser a habitação dos justos, dos seus filhos, eternamente, eternidade. Vamos ver alguns pontos destes na palavra do Senhor. Convido-vos então a ler em São João 10:16. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Portanto, assim como Deus agora tem as suas ovelhas espalhadas pelos 4 cantos da terra, mas Deus quer congregar, quer reunir todas essas ovelhas para não estarem dispersas. Vai haver um rebanho e um pastor. Vai haver a tal família unida e não separada. Uma família que realmente o Pai é Deus. Um só Pai, um só Senhor. Convido-vos a ler em 1 São João 3, 1 São João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Agora nós vemos por enigma, por imaginação. Deus, nós adoramo-lo em espírito, pela fé, mas diz que vamos o ver, vamos contemplá-lo, vamos ver aquele amado Jesus, vamos ver o amado Pai. Oh irmãos, já não há nada que nos separe, porque o pecado separou o homem de Deus. Desde que Adão e Eva pecaram, eles separaram-se de Deus. Foi um abismo, foi um muro separatório que separou os nossos pais de Deus. Desde que se comunicavam com Adão, agora através de um anjo ou dos anjos. Mas diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele veremos, vamos ser semelhantes. O homem, ao princípio, foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem se afastado dessa semelhança de Deus. Às vezes, parece semelhança de demônios, maus, cruéis, sem escrúpulos. Não é só a sua fisionomia, porque às vezes a gente olha-se para uma pessoa e vê-se na sua fisionomia mesmo aquilo que a pessoa é. E às vezes vê-se pessoas lindas, mas o seu coração não é perfeito para com Deus. Mas diz que o homem à sua semelhança, porque ele como é, vamos ver aquele Deus belo, aquele Deus que fez as lindas flores, os lindos passarinhos, os animais, os peixes, as estrelas, tudo na natureza. Esse Deus, se Deus fez todas estas coisas, será que Deus não diz belíssimo? Veremos então o Senhor face a face. Vamos ler em 1 Coríntios 2, 9 e 10, porque não há pena humana se dizer aquilo que Deus tem preparado, que eles amam. Nós, de Deus, podemos já ver essas
coisas maravilhosas que Deus tem preparado e que estão escritas. Mas diz assim, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas do olho não viram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as... Portanto, embora o homem não possa compreendê-las, não podemos vê-las, mas podemos imaginar as belezas que Deus tem para os seus filhos. Às vezes, nos passeios, vendo a bela criação, podemos imaginar o que é esse paraíso, esse trono de Deus, em que a árvore da vida de um lado até o outro lado do rio, aquela árvore que dá os seus frutos de mês a mês, que as folhas da árvore são para a saúde das nações, aquele rio procedente do trono de Deus, o rio da vida, ali aquelas árvores de belos frutos, ali aquelas ruas de ouro, aquela luz maravilhosa que é o próprio Jesus, porque ali não precisa a luz do sol nem a luz da lua, é o próprio Deus. Ali que toda a natureza louva o Criador, ali que as pessoas têm uma paz, uma tranquilidade, que não há mais o inimigo ali para ostentar, mas Deus está com o seu povo. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em que os filhos de Deus subirão com asas como águias, correrão por toda a parte, não se cansam, não se fatigam, e que têm uma comunhão com os habitantes dos outros mundos, com os anjos. Podemos imaginar isso. Depois podemos ver a terra na sua beleza, porque no princípio Deus criou a terra, e diz o relato sagrado, e viu Deus tudo quanto era bom, tudo quanto tinha feito era muito bom. Não havia nada de imperfeição, não havia mácula, mas tudo era perfeito, e a terra volta então a esse estado primitivo, o primeiro domínio, e então os filhos de Deus a herdarem a terra, como diz as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, vendo todas as espécies de árvores de frutos, os bosques, os terrenos a cultivarem, a fazerem casas, a morar nelas, a plantar vinhos, comer os seus frutos, o leão a comer erva como o boi. Tudo é paz, tudo é felicidade. Vamos ver, diz, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É maravilhas, irmãos, que Deus tem para nós. Nós, irmãos, não estamos a servir um Deus falso. Estamos a servir o Deus vivo. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus tão poderoso, tão amigo, que nos quer dar uma felicidade eterna. Continuemos a ler o profeta Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui encontramos em nós mesmos, sentimos esta debilidade em nós mesmos, que vamos enfraquecendo, vamos perdendo as nossas forças, as nossas faculdades, e dizemos, o que me aguarda agora é a sepultura. Mas, irmãos, os filhos de Deus vai vir a primavera novamente para os filhos de Deus, porque as pessoas dizem, já não há mais, já passei a primavera, já estou agora no outono, já estou
com as pétalas a cair, já estou a cair no solo. Não, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os filhos de Deus, aquele homem e aquela mulher, Adão e Eva, que eram os nossos primeiros pais 2 vezes mais do que o homem atual de hoje. A mulher dava um pouco a Eva acima do seu ombro, não era da altura de Adão. Os filhos de Deus vão crescer até uma medida completa em Cristo. Diz que os que esperam no Senhor renovarão. Ali não há ninguém débil, ali não há ninguém paralítico, ali não há ninguém com fraquezas, mas somos todos fortes, somos todos felizes. Subirão com asas como águias, a rainha das aves, aquela ave que sobe não sei quantos quilómetros de altitude. Os filhos de Deus podem subir até os outros mundos. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Aqui a gente corre, a gente cansa-se, ficamos cansados, débeis, perdemos as forças. Mas, irmãos, confiemos em Deus. Aceitemos essas promessas de felicidade que Deus tem para os seus filhos. Porque Deus não é um Deus como um pai que às vezes promete coisas aos filhos e não as pode cumprir pela sua debilidade, pela morte, por às vezes não conseguir aquilo que prometeu. Deus não. Deus é um Deus que fez promessas e que as cumpre. Podemos confiar inteiramente no Senhor, porque o plano de Deus vai se realizar. O plano de Deus é que a terra fosse povoada com uma família, com um rebanho e com um pastor. E o plano de Deus, embora frustrado pelo inimigo, mas vai se concretizar. Deus não falha aquilo que prometeu. Vamos ver em Isaías 35:10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Estão a ver? Não há gemidos, não há tristezas. Haverá uma alegria eterna. Aqui vem a tristeza, vem a alegria, vem a noite, vem o choro, vem a alegria pela manhã e assim sucessivamente, mas ali não haverá mais tristeza. Ali há uma alegria eterna. Ali os filhos de Deus estão na presença do Pai, que é amor e que é um Pai que nos dá alegria. Então, podemos ler em Isaías 65, (21 a 25). Isaías 65, 21 a 25. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas, comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus ilhetes gozarão da obra das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá a palha como o boi, e pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui as pessoas fazem uma casa, as pessoas aqui plantam uma árvore, mas algumas vezes já não comem do seu fruto, nem têm o prazer de habitar naquela casa que fizeram. E mesmo que habitem, depois têm que sair da casa. Não, ali os filhos de Deus vão fazer as suas habitações.
Embora que o Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas. É verdade que cada um dos filhos de Deus tem a sua casa em colunas, tem ali aqueles partilheiros onde poderão pôr a sua coroa e sair ao campo, ao trabalho, mas também diz aqui o profeta Isaías que vão fazer casas e morar nelas. O povo de Deus vai trabalhar, mas não um trabalho cansativo, mas um trabalho de alegria, porque quando nós trabalhamos, somos mais felizes. Quando já não pudermos trabalhar, irmãos, já estamos a pensar na sepultura. Agora o que me aguarda é a sepultura. Não, os filhos de Deus vão trabalhar naquele prazer, naquela alegria, porque Adão, quando foi posto no jardim do Éden, não foi posto na ociosidade, mas foi posto para lavrar e guardar o paraíso. Deus deu trabalho a Adão e Eva. 66 de Isaías 22 e 23. Porque, como céus novos e terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até a outro, virá toda a carne a durar perante mim, diz o Senhor. Estão a ver? Todos os sábados, os filhos de Deus vão à Nova Jerusalém, verão a face de Deus. Ali, irmãos, o sábado continua a ser guardado, porque o sábado já vem do Éden. Podemos continuar a ler em São Mateus 5:5. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmos 37:11. Salmos 37:11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Irmãos, mas precisamos ser mansos. Aqui nós podemos dizer: eu ermo, eu sou impaciente, sou revoltado, revoltoso. Irmãos, temos que aprender de Jesus. Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Podemos ver aquele homem Moisés, homem muito manso, um homem mais manso que existia sobre a face da terra. Ele não era manso, mas aprendeu esses 40 anos no deserto, junto do rebanho, e depois a guiar aquele povo de Deus, que teve que ser realmente manso, paciente. Nós temos nesta vida a aprender essa mansidão. Podemos ler em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Estão a ver? Deus vai estar com o seu povo. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E as palavras de Jesus cumprir-se-ão, porque o Senhor vai estar com o seu povo verão o Senhor de eternidade em eternidade. O plano de Deus vai se cumprir, irmãos. Procuremos ser mansos, procuremos ser justos, procuremos ser limpos, procuremos andar na presença de Deus. Vamos ler em Daniel 2:44. Daniel 2:44.
Mas nos dias destes reis, ou desde o céu levantará um reino, não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmuciará, consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Podemos ler também este mesmo livro, capítulo 7, Daniel 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Aos santos do Altíssimo. As pessoas às vezes dizem, não, eu não sou santo. Não sou santo. Mas o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos de ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não santos só em palavras, mas santos em ações, em tudo na nossa vida. Que as pessoas possam ver em nós que somos diferentes do mundo. Mas se nós, irmãos, somos idênticos aos do mundo, as pessoas que nos estão a ver e a medir, estamos nós a fazer um mau espetáculo. Não somos santos, irmãos. Somos impuros. Mas precisamos nos converter inteiramente a Deus, sermos esse povo santo, para possuirmos a terra, ver Deus e viver de eternidade em eternidade. Oh, irmãos, vale a pena realmente seguir o belo exemplo de Jesus. Diz que nos dias destes reis, nos dias destas nações, os homens procuram honra e glória, os homens fazem reinos e governam, mas são governos temporários, passageiros, reinos passageiros, como houve aqueles reinos babilônico, Medo-Persa, Grécia, Romano, a divisão do Império Romano em nações, em povos, 10 povos, mas diz a palavra do Senhor que nos dias destes povos, destas nações, o Deus do céu vai implantar o seu reino. O Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus ensinou, diz, venha a nós o vosso reino. Eu então terminarei agora, tem mais 2 versículos. Vamos ver em São Mateus 25, 34. São Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, o reino preparado desde a fundação do mundo. Porque Deus, ao criar o mundo, criou para a habitação dos justos, dos seus filhos. Embora o inimigo faz tardar o plano de Deus, que levou ao pecado dos nossos pais, mas Jesus veio para estabelecer o primeiro domínio, para que o plano de Deus se cumpra, para que a terra seja a habitação dos justos e viver de eternidade. Então o Senhor separa o bom do mau, os justos dos injustos, e aqueles que realmente aprenderam a mansidão, seguiram a Jesus, vêm benditos, possuem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oxalá que nós possamos ouvir a voz do Senhor com estas palavras, para gozarmos essa eternidade feliz, onde a lei não há mais dor nem tristeza. E termino com estas palavras que está no Evangelho de São Lucas 23, 42. São Lucas 23, 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Deus me ajude, vos ajude, para que, assim como Jesus lembrou-se realmente daquele ladrão, embora ele andasse numa vida pecaminosa,
ouviu palavras de Jesus, foi desviado, mas agora no sofrimento da cruz, com Jesus e o outro, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele caiu, ele aceitou Jesus naquela hora, e Jesus é um Jesus compassivo, um Jesus misericordioso, que Jesus lhe perdoou. Jesus alegrou-se por ver aquele homem, aceitá-lo não como um moribundo, mas a ver em Jesus um rei que reinará eternamente. Olhemos para Jesus como aquele rei que vai reinar eternamente e confiemos nele para vivermos essa eternidade feliz. É um sincero desejo de oração. Amém. Para terminarmos o culto nesta manhã em honra do Senhor, depois de termos ouvido a palavra vinda do alto, para realmente fortalecer os nossos corações e as nossas mentes, vamos cantar para a honra do nosso Deus o hino que está fixado 4:40. Santa luz espera já.
Pai do céu, muito obrigado pelas tuas grandes promessas e que tu, Senhor, cumprirás, porque és um Deus belo e criastes o homem belo à tua imagem e que o homem tornar-se-á belo e poderemos ver o Senhor, que nos ajudes para que realmente nesta vida procuremos andar com o Senhor, para que assim quando o Senhor Jesus voltar, possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a honrar-te, a glorificar, a falar destas maravilhas do teu amor, e que a terra seja iluminada com a tua glória pelo teu povo, e que breve seja a volta do querido Senhor Jesus. Ajuda-nos a vermos a tua face e viver nessas delícias. Dá-nos um resto de sábado na tua companhia e ajuda-nos em toda a parte a falarmos de ti, que és um Pai amoroso, um Pai que nos amas, o Deus vivo e verdadeiro. Fica, Senhor, conosco, encaminha-nos até às nossas casas e ajuda-nos a viver de harmonia com a tua santa vontade. É tudo quanto peço e agradeço tudo no querido amor do Senhor Jesus. Amém.